características. Você, claro que viu o vídeo do Felco, né, sobre a adultização. O que você viu desse vídeo? Ele trouxe muitos problemas que realmente acontecem na sociedade e que, de alguma forma, a gente faz vista grossa. Quem faz vista grossa? A sociedade em geral. Pra quê? Para situações de crianças sendo expostas, seminuas, com roupas íntimas, e a permissividade dos pais em relação a isso. Ou seja, adultos usando crianças para ganhar dinheiro, para monetizar. Não estava lá que era assim? O que era assim? As crianças lá com roupa curta, os adultos vendo o perfil dela, os adultos vendo que seu filho tinha um perfil no qual se colocava lá com roupas íntimas. Sim, qual o objetivo disso? A gente vê adultos imaturos que não sabem cuidar de crianças, porque a criança ela precisa ser protegida. O problema está no adulto? Sim. Por que o problema está no adulto? Porque um adulto ele precisa ser adulto. Ele tem que saber cuidar de uma criança. A criança não sabe cuidar de si própria. E aí, se você não tem um adulto para cuidar dela, ela fica assim. Então, ser adulto é cuidar? Sim. Então, como é que você vai ter um filho, vai colocar no mundo, vai prestar atenção nas coisas que ele está fazendo, o que prejudica, o que não prejudica ele? Mas é a liberdade da criança querer fazer o que quer. Não, isso não existe. Liberdade da criança. A criança não pode pintar se ela quiser? Ela pode, tudo existe o que pode, coerência, o que pode e o que não pode. Onde é que está a consciência da criança em fazer tal coisa e decidir sobre tal coisa na vida dela? Para isso existe o adulto. O adulto ele deveria ter consciência do que é melhor para essa criança. Porque a criança ela não tem consciência muitas vezes do que ela está querendo e o que ela pode ou não fazer. Aí entra o adulto. Não é dizer que a criança não pode fazer nada. Ela pode escolher uma roupa desde que essa roupa não a prejudique. A adultização, colocar roupas muito curtas em crianças. Mas o gosto da criança? A criança ela não sabe, por vezes, o que é melhor para ela. Às vezes, acontece isso com a gente, enquanto adulto, enquanto adolescente. Você usava uma roupa na sua adolescência que, nossa, agora, alguns anos depois, por que eu fazia isso? Não me representava, mesmo assim, hoje eu sinto vergonha do que eu fazia. Antigamente, não acontece isso várias vezes, em diversas situações com adolescentes e com adultos, imagina com uma criança. Então a responsabilidade é do adulto em relação a isso, o que é melhor para a criança. Olhar para a criança dela fazer o que ela quer. Uma criança gosta de pintar, ela pinta. Outra gosta de montar trenzinhos e faz uma ferrovia. Outra gosta de dançar. Existem situações. Quando você coloca essa criança dançando, o que ela está dançando? Ela não está sensualizando para a câmera. Só que algumas pessoas, como pedófilos, vão ver essa criança sensualizando para eles. Então isso é a sua capacidade cognitiva de entender como adulto o que está prejudicando, o que pode impactar na vida dessa criança no futuro. Se você pensar bem, nossa, tem homens aqui, adultos, curtindo, compartilhando isso aqui, dizendo manda mais, coloca mais, e eu como mãe, você como pai, não vai achar isso normal? Dizer, tá tudo bem? Então você está dizendo tudo bem para pedofilia também. Porque você, como adulto, deveria entender o que passa na cabeça de outros adultos. Porque você não deveria também estar infantilizado achando que o mundo é cor-de-rosa, que tem unicórnios ali na rua. Crianças pensam assim, acham assim. Elas estão ainda muito no mundo imaginário, que o adulto não deveria mais estar. Deveria olhar o mundo como ele realmente é e com as coisas que realmente acontecem nesse mundo. E por isso a proteção. Proteção essa que a mãe da Camila não deu a ela. Sim. Por que você acha que ela não deu proteção a ela se ela saiu numa situação muito ruim, como a própria mãe conta, e foram para algo muito melhor com a ajuda do Ítalo? Usando a Camilinha? De que forma ela foi usada? Se você pega uma criança que ela entrou com a idade 12, 13 anos, eu acredito, e toda essa formação, a gente sabe que o cérebro ele não está totalmente formado até os 21 anos de idade, o cérebro dela, a formação dela foi totalmente influenciado por esse ambiente. Quando você tira a criança de um ambiente que ela deveria ter sido criança e ela já foi sendo explorada, utilizada a sua imagem para ganhar dinheiro, tanto para o Ítalo quanto para a mãe dela, porque vê bem, existem benefícios que essas pessoas estão tendo que a Camilinha não entende como benefício. Ela está ali, ela pode estar brincando, pode estar se divertindo, ela está amadurecendo, entre aspas, ali dentro daquele ambiente, mas ela não conhece outro tipo de ambiente para se desenvolver.
Então é aquilo ali, é o mundo que ela conhece, é o estilo de vida que ela conhece. Aí ela vai vivendo, tendo experiências, e como foi mostrado no vídeo, ela tinha 17 anos de idade, já dormindo de conchinha com outro rapaz, com outro adolescente. Não que isso não aconteça na vida do adolescente, mas expor esse adolescente precocemente às redes sociais, daqui a algum tempo, quando ela estiver casada e com filhos, ela vai querer que isso estivesse sendo exposto à vida dela? Porque, vê bem, nós, como nós tivemos a nossa infância e adolescência, muitas das quais a gente se arrepende de ter cometido algumas ações, não tá na internet. Não tá pra sempre lá pra gente ver. Agora, você com a vida que você teve, eu com a vida que eu tive, ela não tá exposta na internet e vai ficar lá pra sempre e que nos incomode. O que a gente fez e o que a gente acha vergonhoso hoje, não tá aí pra todo mundo continuar vendo, e pra família vai estar. Pra vida toda dela. Enquanto ela for adulta, vai estar lá. Você acredita que em algum momento ela vai sentir vergonha de ter feito isso? Se ela sentir vergonha aí, como é que faz? Não apaga? Vai estar lá pra sempre, não é? Sim, é uma possibilidade. Esse é o problema. Principalmente da exposição dos jovens nesse momento da internet, que foi o que trouxe. Mais fácil agora o adolescente tirar a família da pobreza por usar a internet, usar o que... Mas como é que ele está sendo colocado nessa internet? Porque isso já acontecia dos pais usarem os filhos desde a infância para ganhar dinheiro, e por vezes os pais se beneficiarem completamente disso, só a criança trabalhar, porque isso não é responsabilidade da criança. A criança colocar dinheiro dentro de casa não é responsabilidade dela. A criança sustentar a família não é responsabilidade dela. E aí, quando acontecia isso, lá nos anos 90, com as crianças mirins, os cantores e os atores mirins, acreditava-se que teria uma responsabilidade dos pais em relação a eles, que eles teriam lá o horário de ser criança, o horário de trabalhar, o horário disso e daquilo. Só que agora com a internet a gente vê que não era bem assim. Porque tem uma atriz, eu esqueci o nome dela agora, que ela fala justamente dos impactos negativos que ela teve de sustentar a família dela durante a infância. Ela, sendo atriz, ela tinha uma carga de trabalho muito extenuante para ela. E hoje ela sente que ela carregou, literalmente, a família nas costas. Isso não é para uma criança carregar a família na costa. Ela não tem por que estar fazendo isso. E é esse o problema. Quando a gente encontra adultos infantilizados, eles amadurecem crianças precocemente, dessa forma, usando elas. Elas não estão... pode ser brincadeira para elas, pode ser divertido naquele momento, mas todo o tempo fazendo isso, deixa de ser brincadeira. Como mostra no vídeo, a família é extremamente cansada, mas fazendo. Enquanto as crianças não estão extremamente cansadas e fazendo, deixou de ser brincadeira para elas. Agora é um trabalho, e um trabalho pesado. Para ficar nítido, qual foi o ambiente que você entendeu que o Ítalo proporcionava à família? Um ambiente adultizado, como a Velga falou. O que é esse ambiente adultizado? Um ambiente em que ela... Sabe quando você pode oferecer algo para uma criança que ela entende como saudável, que o adulto entende como saudável, como você ter uma rotina? A criança vai para a escola, a criança ela tem o seu momento de brincar, ela tem o seu momento de lazer, ela tem o seu momento de passear. Então, acredito que isso foi retirado dela. Assim como foi retirado de outras crianças também, lá nos anos 90, agora com a internet também. Tem outras crianças sendo usadas por pais, mostrando a rotina. Alguns tiram cortes apenas, mostra ali um pouco da rotina da criança, mas quando isso faz a criança ser obrigada a todo tempo, como já aconteceu em casos de pais estarem abusando, fazendo crianças comerem a ponto de vomitar, literalmente bullying com os próprios filhos por causa de like. Isso é um absurdo. Isso é um tipo de criança, de um adulto infantilizado, né, que não amadureceu, continua infantil, fazendo isso com uma criança que realmente é criança. Está se referindo ao caso da mãe que fez isso com a filha, esqueci o nome dele. Isso também. E de um rapaz também que fez isso com uma criança que era deficiente. Tá, deficiente eu entendo, ela não teve como falar sobre isso. Já a menina falou sobre, disse que não, que é uma brincadeira entre os pais. Agora, imagina a dificuldade dessa criança, dela entender e estar sendo prejudicada por quem deveria estar cuidando dela. É muito difícil para uma criança ela perceber, como a psicóloga falou no vídeo do Felca,
olha como é que essa criança, quando é fora de casa, por vezes é só um abuso que vem. Mas quando é dentro de casa, tem um abuso, mas ao mesmo tempo tem a parte que é cuidado. Então tu imagina aquela pessoa que está cuidando de você, que te alimenta, que cuidou de você, que te deu a vida, porque muitos pais utilizam isso. Eu te dei a vida, então você deve tudo a mim. Então isso é uma arrogância extrema, um egoísmo extremo dizer que a criança não deve nada.